Vamos prosseguir com o estudo da carta aos Hebreus. Estamos no 6º capítulo, em que o escritor sacro exorta os seus leitores a avançarem além dos pontos elementares da doutrina cristã. Os versos 1 a 3 desse capítulo dizem assim: Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Como pode-se perceber, os princípios elementares da doutrina cristã têm uma base formada pelo arrependimento e pela fé em Deus. Esses princípios têm também um ensino composto por 4 elementos, que são batismo e imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Embora esses princípios sejam importantes doutrinas da fé cristã, o autor de Hebreus recomenda aos seus leitores que os ponham de lado. Ele faz isso por entender que aqueles crentes já estavam familiarizados com esses assuntos e também porque sabia que estavam acomodados, não tinham avançado rumo à maturidade espiritual o quanto deveriam pelo tempo transcorrido desde a sua conversão. Devemos considerar que o escritor sacro conhecia a igreja para a qual essa carta foi dirigida em primeira mão, formada por cristãos vindos do judaísmo, e sabia das suas dificuldades e carências. Porém, essa recomendação não significa que nós não possamos nos aprofundar nos princípios elementares da doutrina cristã. Podemos e devemos fazê-lo sim, e temos feito isso nos últimos programas. O último assunto do qual tratamos foi a ressurreição dos mortos. Na semana passada, eu recorri ao teólogo Luiz Berkoff para tratar desse tema. Vimos a doutrina da ressurreição no decorrer da história, desde os dias de Jesus até o nosso tempo. Vimos que a Bíblia apresenta essa doutrina tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Ao contrário do que dizem alguns, a ideia da ressurreição dos mortos não foi tirada por empréstimo das religiões de outros povos, mas sim faz parte da revelação do Deus de Israel, que não é Deus de mortos e sim de vivos. Na semana passada, tratamos também da natureza da ressurreição, em que se destacam 4 pontos. Primeiramente, ela é obra do Deus Trino. Em alguns casos, a Bíblia nos diz que é Deus quem ressuscita os mortos, porém, mais particularmente, a ressurreição é atribuída ao Filho e, indiretamente, também é apontada como obra realizada pelo Espírito Santo. Em segundo lugar, a ressurreição será física, corporal. Não será o espírito ou a alma humana o que será ressuscitado, e sim o corpo. Várias passagens nos mostram isso. O espírito não morre. Quando alguém morre, o que morre de fato é o seu corpo, sua matéria. Seu espírito não morre, e sim vai para Deus, que já lhe dá um destino. Esse espírito estará em alegria ou em sofrimento, de acordo com a sua resposta em vida à pessoa de Cristo Jesus. O destino eterno está diretamente relacionado com a resposta à oferta graciosa de perdão e vida eterna que Deus nos oferece por meio de Cristo e unicamente por meio dele. Portanto, o espírito não será ressuscitado, pois estará vivo, para o bem ou para o mal. O que será ressuscitado será o corpo, que guardará semelhança com o corpo que se teve nesta vida. No caso dos justos, será um corpo perfeito, incorruptível, a exemplo do corpo ressurreto de Cristo Jesus, o pioneiro da ressurreição. Em terceiro lugar, a respeito da natureza da ressurreição, vimos que ela abrange os justos e os injustos. Aqueles que pensam que não precisam preocupar-se com sua alma, crendo que depois da sua morte ela simplesmente deixará de existir, devem repensar esse conceito. Sim, porque a palavra de Deus demonstra suficientemente que todos ressuscitarão, embora somente os justos, aqueles que foram justificados pela fé em Cristo, apenas esses sejam os que tirarão proveito da ressurreição. Em quarto lugar, vimos que a ressurreição é de importância desigual para justos e injustos.
Até que venha o dia da ressurreição, os espíritos dos mortos encontram-se no que se chama de estado intermediário, que nada tem a ver com purgatório. O purgatório, falando francamente, meu ouvinte, é uma invenção católica que não tem nenhuma base bíblica. Já o estado intermediário, sim, tem base bíblica. Indica o estado dos espíritos dos mortos até que venha a ressurreição. Para os justos, a ressurreição representará a perfeição, pois, estando reunidos corpo e espírito, poderão usufruir plenamente das maravilhosas riquezas de Cristo, da sua graciosa presença. Mas para os injustos, a ressurreição representará um peso maior, pois seu espírito, que já estava numa situação triste, será reunido ao corpo e sentirá plenamente o quanto custa ser desaprovado por Deus. Continuando com esse assunto tão fascinante e tão importante para todos os que valorizam sua alma imortal, vejamos então as perguntas que ficaram em aberto no estudo passado. A primeira delas é: quando acontecerá a ressurreição? Novamente, para um assunto tão delicado e profundo, eu me socorro do teólogo Luiz Berkoff. Em sua famosa obra Teologia Sistemática, terceira edição, publicada em São Paulo pela editora Cultura Cristã, Berkoff lembra que todas as grandes confissões da Igreja apresentam a ressurreição geral como simultânea com a segunda vinda de Cristo, o juízo final e o fim do mundo. Elas, as grandes confissões da Igreja, não fazem separação entre quaisquer desses eventos. De fato, podemos confirmar que, por exemplo, a Confissão de Fé de Westminster, observada pelas igrejas de origem reformada, como a Igreja Presbiteriana do Brasil, a Confissão de Fé de Westminster manifesta esse entendimento. Em seu capítulo 32, ela faz a seguinte afirmação no primeiro item: o corpo dos homens, depois da morte, volta ao pó e vê a corrupção. Mas a alma deles, que nem morre nem dorme, por ter uma substância imortal, volta imediatamente para Deus, que a deu. Aí, meu ouvinte, a Confissão de Fé de Westminster aponta para os lugares bem distintos onde justos e ímpios ficarão aguardando a redenção de seus corpos. Observe que é afirmado categoricamente que a alma dos mortos não morre nem dorme. Portanto, a afirmação que tão comumente ouvimos em velórios, principalmente, de que aquele morto descansou, essa afirmação só é válida quando se trata de alguém que estava em Cristo e, portanto, morreu em Cristo. Só aos que morrem em Cristo podem ser aplicadas as palavras que Jesus disse ao malfeitor arrependido que estava ao seu lado na cruz. Isso está em Lucas, capítulo 23, verso 43. Jesus disse para ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Palavras essas que são confirmadas em Apocalipse, capítulo 14, verso 13, onde consta: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito Santo, para que descansem das suas fadigas. Porém, nada disso pode ser aplicado aos que morrem sem Cristo. Esses, infelizmente, estarão na mesma situação do rico daquela parábola contada por Jesus em Lucas capítulo 16, a partir do verso 19. Consta ali que, ao morrerem, o homem rico e o mendigo Lázaro estavam em lugares bem diferentes. Lázaro estava num lugar agradável, aconchegante, e o outro estava em tormentos. Sempre é conveniente lembrar que o que determina nosso destino eterno não são as nossas obras, e sim a fé em Cristo Jesus, como único e suficiente Salvador e Senhor, ou a incredulidade quanto a Ele. Voltando à Confissão de Fé de Westminster, no segundo item, consta: no último dia, os que estiverem vivos não morrerão, mas serão mudados.
Todos os mortos serão ressuscitados com seu próprio corpo e não outro, embora com qualidades diferentes, e se unirão novamente à sua alma para sempre. Quais são os textos que confirmam essa afirmação? Vejamos 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 15 ao 17, onde lemos: Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem ou os mortos. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O segundo texto está em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, ou nem todos morreremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. E o último texto, do Evangelho conforme João, capítulo 5, a partir do verso 25. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Esses 3 textos são suficientes para entendermos que esses grandiosos fatos escatológicos, tão aguardados pelos crentes, acontecerão numa mesma ocasião. A volta de Cristo, a ressurreição dos santos, o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos ímpios e o juízo final. Tudo numa sequência, um evento seguindo-se imediatamente ao outro. Será algo extraordinário, cuja grandiosidade transparece nas palavras de Jesus no sermão profético. Em Mateus, capítulo 24, versos 29 a 31, ele diz: Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E o verso 27 diz: Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Grandioso será esse dia, meu ouvinte. O dia em que Jesus voltará, em que a igreja será arrebatada e todos os mortos ressuscitarão, uns para a glória e louvor eternos, e outros para a vergonha e horror eternos. Porém, nem todos os cristãos acreditam que os fatos acontecerão assim. E isso nos leva à segunda questão que devemos tratar hoje. E quanto aos pré-milenistas, que acreditam de forma diferente, quando eles entendem que ocorrerá a ressurreição? Berkoff lembra que é opinião comum entre os pré-milenistas que a ressurreição dos santos estará separada da ressurreição dos ímpios por um período de 1000 anos. Eles consideram, a partir de Apocalipse capítulo 20, que essas duas classes não têm a mínima possibilidade de ressurgir ao mesmo tempo.
Porém, a Bíblia certamente não concorda com essa interpretação. Em diversos lugares, ela apresenta a ressurreição dos justos e a dos ímpios como contemporâneas. Além dos textos que já lemos hoje, isso se encontra também em Daniel, capítulo 12, verso 2, e Apocalipse, no capítulo 20 mesmo, do verso 13 ao 15. Todas essas passagens falam da ressurreição como um único evento e não contêm a mais ligeira indicação de que a ressurreição dos justos e a dos ímpios estarão separadas por um período de 1000 anos. Mas isso não é tudo que se pode dizer em favor da ideia de que ambas coincidem. Em João, capítulo 5, verso 21 a 29, Jesus combina o pensamento sobre a ressurreição, incluindo a ressurreição dos justos, com o pensamento sobre o juízo, incluindo o juízo dos ímpios. Você pode ir lá nessa passagem e confirmar. João 5, 21 a 29. Além disso, em 2 Tessalonicenses, primeiro capítulo, do verso 7 a 10, nos é apresentada claramente a volta do Senhor e o juízo dos ímpios como eventos coincidentes. Nós vamos confirmar lendo esse texto. 2 Tessalonicenses, primeiro capítulo, versos, eu separei só 2, o verso 7 e 8, dizem assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ademais, a ressurreição dos crentes está ligada diretamente à segunda vinda do Senhor, em 1 Coríntios capítulo 15, 23, em Filipenses capítulo 3, versos 20 e 21, e 1 Tessalonicenses, 4º capítulo, verso 16. Mas também é apresentada como ocorrendo no fim do mundo ou no último dia, em João, 6º capítulo, versos 39, 40, 44 e 54. Vamos a esses textos. O Senhor Jesus disse no verso 39, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Verso 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Verso 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Verso 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Berkoff conclui, e temos que concordar com ele, que os crentes serão ressuscitados no último dia, e que o último dia é também o dia da vinda do Senhor. A ressurreição dos crentes não precederá o fim por um período de 1000 anos, como querem os pré-milenistas. Aliás, os pré-milenistas apoiam-se, especialmente, como eu já falei, no 20º capítulo do livro do Apocalipse, para defenderem sua posição, sem considerar, contudo, que esse é um livro profundamente simbólico. Como a ideia pré-milenista não encontra apoio em nenhum outro livro do Novo Testamento, somos forçados a descartá-la. Assim ficamos com Berkoff. A ressurreição será geral, ocorrerá na volta de Cristo, e não haverá um intervalo de 1000 anos entre esses eventos e o juízo final e o final dos tempos. E isso nos leva à última questão que ficou em aberto no estudo passado. Quando se dará o juízo eterno que Hebreus capítulo 6, verso 2 menciona? Luiz Berkoff trata esse assunto começando com a doutrina do juízo final na história. Ele lembra que, desde os mais primitivos tempos da era cristã, a doutrina de um juízo geral e final esteve ligada à doutrina da ressurreição dos mortos. A opinião geral era que os mortos ressuscitariam para serem julgados segundo as obras praticadas enquanto no corpo. Como solene advertência, dava-se ênfase à certeza desse juízo. Essa doutrina já fazia parte do conteúdo da Confissão Apostólica, onde nós lemos:
donde virá para julgar os vivos e os mortos. A ideia predominante era que esse juízo seria acompanhado pela destruição do mundo. De modo geral, os primitivos, chamados pais da igreja, não especulavam muito acerca da natureza do juízo final, embora Tertuliano constitua uma exceção. Agostinho procurou interpretar algumas das declarações figuradas da Escritura a respeito do juízo. Na Idade Média, os escolásticos discutiram o assunto com maiores minúcias. Eles também acreditavam que a ressurreição dos mortos seria seguida imediatamente pelo juízo geral e que este marcaria o fim dos tempos para o homem. O juízo será geral, no sentido de que todas as criaturas racionais comparecerão nele, e de que trará uma revelação geral dos feitos de cada um, tanto dos bons como dos maus. Cristo será o juiz, embora outros estejam associados a ele no julgamento. Não, porém, como juízes no sentido estrito da palavra. Imediatamente após o juízo, haverá uma conflagração universal. Os reformadores compartilhavam essa ideia em geral, mas pouco ou nada acrescentaram ao conceito predominante. O mesmo conceito se acha em todas as confissões de fé protestantes, as quais afirmam explicitamente que haverá um dia de juízo no fim do mundo, mas não entram em detalhes. Tem sido esse o conceito oficial das igrejas até os dias atuais. Em seguida, Berkhof destaca a natureza do juízo final. O juízo final do qual a Bíblia fala não pode ser considerado como um processo espiritual invisível e infindável, idêntico à providência de Deus na história. Isto não equivale a negar o fato de que há um julgamento providencial de Deus nas vicissitudes de indivíduos e nações, embora nem sempre se reconheçam como tais. A Bíblia nos ensina claramente que, ainda na presente vida, Deus visita o mal com castigos e recompensa o bem com bênçãos, e que estes castigos e recompensas são positivos em alguns casos, mas noutros aparecem como resultados providenciais naturais do mal cometido ou do bem praticado. O Salmo 9, verso 16, por exemplo, diz que faz-se conhecido o Senhor pelo juízo que executa. Enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. E apenas para exemplificar 2 casos de juízo individual pelo mal praticado, nós temos o texto de Deuteronômio, capítulo 9, verso 5, em que Moisés lembra ao povo israelita: não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração, que entras a possuir a sua terra, mas pela maldade destas nações, o Senhor as lança de diante de ti. E 2 Samuel, capítulo 12, versos 11 a 14, em que o profeta Natã transmite ao rei Davi o juízo de Deus por causa do seu procedimento com Batseba e Urias. Vemos ali que, como consequência pelo seu pecado, Davi teria graves problemas em sua família, e o filho nascido do seu adultério iria logo morrer. Nós não precisamos ler muitas páginas em seguida para confirmarmos que o juízo de Deus anunciado pelo profeta cumpriu-se integralmente. Considerando que Davi é chamado na Bíblia de homem segundo o coração de Deus, e ainda assim não foi poupado do juízo imediato do Senhor, nós que não somos Davi, devemos nos preocupar muito com as consequências dos nossos atos. A Bíblia possui vários textos mostrando esses juízos e fazemos bem em considerá-los seriamente. Berkhof observa que a consciência humana atesta o fato de que Deus já manifesta o seu juízo em casos pontuais. Mas, como ele diz, também é manifesto na Escritura que os juízos de Deus no presente não são finais. Às vezes o mal prossegue sem a devida punição, e o bem nem sempre é recompensado nesta existência com as bênçãos prometidas.
Os ímpios dos dias de Malaquias tiveram a coragem de gritar: onde está o Deus do juízo? Isso está em Malaquias 2,17. A queixa que se ouvia naqueles dias era: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Isso está em Malaquias, 3º capítulo, versos 14 e 15. Jó e seus amigos lutaram com o problema dos sofrimentos dos justos, e a mesma coisa fez Asaf, como vemos no Salmo 73. A Bíblia ensina-nos a ter os olhos postos no futuro, no juízo final, vendo no juízo final, a resposta decisiva de Deus para todas essas interrogações, a solução de todos esses problemas e a remoção de todas as discrepâncias aparentes da era atual. Você pode confirmar isso vendo Mateus 25, do verso 31 ao 46, João, texto que já vimos bastante, capítulo 5, verso 27 a 29, Atos 25, 24, Romanos capítulo 2, do verso 5 ao 11, Hebreus 9, 27, Hebreus 10, 27, 2 Pedro 3, capítulo 7 e Apocalipse 20, de 11 a 15. Estas passagens, meu ouvinte, não se referem a um processo, mas sim a um evento bem definido do fim dos tempos. Ele é descrito como acompanhado por outros eventos históricos, tais como a vinda de Jesus Cristo, a ressurreição dos mortos e a renovação de céus e terra. Apesar disso, alguns alegam que o juízo final é desnecessário. Por qual razão acham isso? Berkhoff esclarece que alguns consideram inteiramente desnecessário o juízo final porque o destino de cada ser humano é determinado na hora da sua morte. Se um homem dormir firmado em Jesus, estará salvo. Se morrer em seus pecados, estará perdido. Para alguns, desde que a questão está assim resolvida, não é necessário fazer-se mais um inquérito judicial e, portanto, um juízo final seria completamente supérfluo. Mas a certeza do juízo futuro não depende da nossa concepção de sua necessidade. Deus nos ensina claramente em sua palavra que haverá um juízo final, e isto põe fim à questão para todos os que reconhecem a Bíblia como o padrão final da fé. Além disso, o pressuposto aí, do qual procede o argumento, a saber que o juízo final tem o propósito de definir qual seria o estado futuro do homem, é inteiramente errôneo. Porque o propósito do juízo final é antes expor diante de todas as criaturas racionais a glória declarativa de Deus, num ato formal e forense, que, por um lado, engrandecerá a sua santidade e justiça, e, por outro lado, engrandecerá a sua graça e misericórdia. Ademais, devemos ter em mente que o juízo do último dia será diferente daquele que ocorre na morte de cada indivíduo em mais de um aspecto. Não será secreto, mas público. Não terá referência a um só indivíduo, mas a todos os homens. Outros pontos importantes sobre o juízo final dizem respeito a quem será o juiz, quem serão os seus assistentes, as partes que serão julgadas, a ocasião e o padrão do juízo. Mas esses serão os assuntos do próximo estudo. Encerrando, eu sinto que esses temas dos quais temos nos ocupado devem nos fazer valorizar muito mais ainda a redenção que nos foi proporcionada pelo Senhor Jesus Cristo. Você não concorda comigo, meu ouvinte? Sim. Pois como escaparíamos nós sem a justiça de Cristo? Sem termos sido lavados pelo seu sangue precioso? Sem a salvação que ele adquiriu para nós por um preço tão alto? Ah, meu ouvinte, como disse o autor de Hebreus, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação?
Que o Senhor te abençoe, meu ouvinte. E a Ele seja todo louvor, toda honra e toda glória, hoje e eternamente. Amém.